e Losa Ferreira. Quem é essa mulher? Nós vamos conhecer agora, quem não conhece. Quem já conhece vai se orgulhar da mulher que tem. Primeiro eu gostaria de saber, Losa Ferreira, muito obrigado em me receber, eu e meu irmão aqui na sua residência. Eu fico feliz. Eu não estou recebendo os amigos, eu estou recebendo 2 pessoas da minha família. E que coisa boa. Porque eu me sinto muito orgulhosa de há tanto tempo atrás, o restinho que ficou, que eu pensava que o vento tinha levado, que ainda continua vivo e que me considero como eu considero vocês. Vocês não são meus parentes de sangue, mas são meus parentes de consideração e amizade. A gente sempre se deu muito bem com a família de vocês. Com a família de vocês, e que hoje eu me sinto muito orgulhosa em saber que vocês me consideram como eu considero vocês. Foram pessoas que, os parentes da gente, é aqueles que a gente recebe a consideração igual que a gente considera. Dona Losa, conhecendo um pouco mais, a senhora é filha de quem? Nasceu aonde? Eu sou filho de Antônio Ferreira da Barra Verde, posso dizer. Morei muito tempo no Joá. Eu nasci em Paúba, município de Salgueiro. Me considero salgueirense porque eu fui batizada e crismada aqui. Na infância da senhora, é um tempo diferente demais de hoje. Como é que foi a infância da senhora? Minha infância era o tempo que a gente pode se dizer que era feliz e não sabia. Eu morei 4 anos com a minha avó. Aí quando eu completei 4 anos, meu pai veio me buscar, que eu morava na Barra Verde, para tomar conta dos meus irmãos pequenos. Aí a minha vida foi toda para cuidar de criança. Eu fui catequista dos meus irmãos, depois passei a ser professora, e ensinei muitos anos ao pessoal da minha vizinhança, e fui professora dos meus irmãos e catequista. Eu tenho 52 anos de catequese. Que coisa, que maravilha. Dona Losa, eu queria saber da senhora. A senhora chegou a se formar como professora mesmo naquele tempo difícil, não? Eu fiz só o básico e fiz um concurso para entrar na prefeitura. Terei em primeiro lugar. Que bênção. Graças a Deus. Que bênção. E aí, quando foi, que emoção a senhora sentiu quando pela primeira vez entrou numa sala de aula para lecionar? Eu não me senti naturalmente, porque eu ensinava em casa, na minha casa, né? Eu me sentia em casa com meus alunos. Quando eu entrei numa sala de aula, já estava acostumada com aquele regulamento da escola. Dona Creuza foi a minha coordenadora e eu agradeço muito. Ainda hoje ela continua minha amiga, foi quem facilitou a minha vida como professora. Ensinava na zona rural, ela me transferiu para cá. E eu não precisei nem fazer concurso, matriculei os meninos que sobrou das escolas que professor nenhum não queria. Eu angariei todos os 25 e fiz uma turma, alfabetizei todos os 25. Recebi muito elogio por isso. Eu me sinto muito orgulhosa. Eu tenho 79 anos, muito bem vivido, graças a Deus. Olha, como era ser professora naquele tempo, que a dificuldade é grande. A senhora chegou a lecionar lá no Juá. Transporte, a locomoção naquele tempo não era fácil. No Juá não tinha transporte porque eu ensinava na minha casa. Quando minha mãe discutiu com o chefe lá do Serrita, e não deixou mais que eu ensinasse lá, porque eu ensinasse na casa dele, levar meus irmãos para ensinar na casa dele. Ele podendo trazer os filhos dele para minha casa, né? Onde eu era professora. Mamãe ainda disse, engraçado, a professora é minha e eu tenho que estar na casa dos outros para ensinar meus filhos. Não, porque você não pode me ensinar na minha casa. Aí ele botou lá umas dificuldades e tudo, disse, depois ela não vem mais não. Vai plantar cebola. Na mesma semana, uma senhora do Baixio Grande me convocou para ensinar na casa dela. E eu vim, uma légua. Via com meus irmãos numa boa. Aí ensinei 2 anos, quase 2 anos. Foi o tempo que houve o concurso. E eu fiz o concurso, tirei em primeiro lugar e Dona Creuza me transferiu para cá. E aqui ficou vivendo esse tempo todo? E aqui eu fiquei vivendo esse tempo todo. Ensinei na escola Valdemar Menezes. Depois não tinha professor, não podia ficar professor que não tivesse uma classificação na zona urbana ou na zona rural. Aí eu passei a ser secretária, trabalhar na Secretaria de Alimentação. Aí eu fiz o curso de datilografia e trabalhava como escriturário e como datilógrafo. E essas atividades são atividades importantes, né?
inclusive a de educar. É muito importante. Então eu pergunto à senhora, como é que a senhora se sente hoje? Que avaliação faz de tudo isso? A minha avaliação é dar mil graças a Deus por ter tido tanta oportunidade na minha vida. E agradecer também o reconhecimento que meus alunos têm por mim esse tempo todo. Porque é difícil aparecer um ex-aluno meu que não me agradeça. Isso aí eu já sou recompensada por isso. A recompensa que Deus me dá é o reconhecimento dos meus alunos. Hoje, muita gente vai ver essa entrevista no meu canal, no Brasil e no mundo inteiro. E tem pessoas que sonham em ser professor. O que é que a senhora poderia dizer para aquela pessoa, para aquele aluno, para aquela criança que quer ser um dia professor? Eu acho que seja uma profissão muito precisa e muito iluminada por Deus. Para ser professor de verdade tem que ter um caráter que sirva de exemplo. E eu me orgulho em dizer que eu tenho esse caráter. E me orgulho também em ter sido professora há tanto tempo. E catequista também. Eu agradeço a Deus por esse dom que Deus me deu de ser catequista. Ainda hoje eu me sinto igual a meus alunos. Eu nunca vou ficar velha. Eu sou jovem até morrer, nem que dure 200 anos. Eu vou morrer jovem. A senhora chegou a casar com quantos anos? Eu casei com 36 anos. 36 anos. Teve quantos filhos dessa união? Tive duas filhas. Duas filhas? Essa daí é a primeira e a mais nova está morando em Brasília. Chegando aqui na cidade de Salgueiro, constituindo a vida aqui, trabalho e muito mais. Quando a senhora veio para cá, Salgueiro era pequena ainda? Não era tão pequena assim não. Vem que década para cá? Vem na década de quanto? Eu não vou lembrar de qual 70, foi o ano. 80? Foi 70, parece que foi 82. Não estou bem lembrada não. Porque primeiro eu lecionei no Uri, de lá foi que eu vim transferida para cá. Né? Aí me casei com um viúvo com 3 filhos, criei os 3 filhos como se fossem meus, que ainda hoje eu considero. Aí o pessoal ficava me agorando que eu não ia me dar bem, porque eu tenho 3 filhos para criar e tudo mais. Mas papai gostava dele, minha mãe também. E graças a Deus nós vivemos muito bem, 36 anos de vida que nós tivemos. Vivemos muito bem, ele nunca falou mais alto do que eu. E é um marido igual a ele que eu queria para minhas filhas. A família, o que é que representa a família na vida da senhora? A minha família? A minha família representa tudo. Representa tudo, porque eu tenho orgulho de ser bem recebida por todos eles. Todos eles me reconhecem o meu esforço. E eu amo a todos como se fossem pessoas que eu morasse junto. Estamos muito separados uns dos outros. As minhas irmãs moram todas em São Paulo. Só tem um irmão que mora aqui e uma irmã que morava aqui já foi para São Paulo também. Eu estou só, mas ao mesmo tempo não estou só porque as minhas amizades são como minha família. Nós estamos vivenciando, dona Rosa Ferreira, a Paixão de Cristo, né? Hoje é quinta-feira, amanhã sexta-feira é santa, não é isso? E tudo isso que ele viveu para nos salvar. A senhora já mostrou que é uma pessoa religiosa, católica, né? Olhando, né, para tudo que a senhora já viveu, hoje tem mais a pedir a ele ou a agradecer? Eu tenho mais a agradecer. Tenho mais a agradecer por meio mundo da oportunidade que ele me deu. O que seria Rosa Ferreira sem Jesus? Nada. Seria nada. Ninguém é nada sem Jesus. Eu quero que meus alunos, meus ex-alunos, me entendam isso também, né? Que eu considero meus filhos, porque de qualquer maneira, fui eu que abri o caminho para eles. Como eles me ensinaram a viver a juventude de hoje. Hoje a gente vive aprendi com eles. Um tempo de modernidade, um tempo diferente do nosso, e mais ainda do da senhora. Diferente muito. Como é que a senhora está absorvendo essa novidade agora, desse novo tempo? Eu absorvo muito bem, porque eu aprendi com meus alunos a conviver a juventude de hoje. Graças a Deus. Sempre me identifiquei muito bem com eles. O que é que deixa essa professora triste e o que deixa ela mais feliz? O que me deixa mais feliz é a amizade conquistada que ainda hoje existe. E o que me deixa triste é que meus filhos não têm a mesma opinião que eu tenho.
Um sonho ainda tem nessa idade? Eu não tenho mais para que ter sonho, não. Já sente uma pessoa realizada? Eu me sinto uma pessoa realizada, graças a Deus. Se eu pergunto na senhora, de 0 a 10, se fosse para colocar de 0 a 10, essa felicidade hoje seria? Como pobre seria 10. Eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Graças a Deus. Como a senhora vê a educação hoje, atualmente, no geral, no nosso país? Acha que tem melhorado ou melhorou muito já? Está muito esclarecida, mas no meu tempo, a educação do meu tempo era melhor. Porque assim, o amor de Deus, o temor de Deus, convivia, as pessoas sabiam conviver com o amor de Deus. Hoje ninguém sabe, ou ninguém quer. Por isso que eu acho que no meu tempo, no tempo que eu convivi, foi melhor, foi mais bem aceito do que agora. Está mais moderno e a modernização avança demais fora do limite. Mas ainda bem que eu consigo me adaptar. Entre tantas pessoas que a senhora conviveu no trabalho, no dia a dia, lembra de, poderia citar pelo menos, não cometendo injustiça, de alguns nomes que a senhora tem uma saudade muito grande? Saudade mesmo, eu não tenho. Agora, lembrança eu tenho de todos eles. Todos eles? Todos eles. Começar, Dona Creuza Pereira, Dona Lucília Gomes, Doutor Severino. No meu trabalho mesmo, que Dona Creuza foi a minha chefe, muito tempo. Eu ainda lembro também das professoras que trabalhavam na alimentação nesse tempo. E uma delas foi a irmã dele, Concebida, foi uma delas. Dona Loza, hoje também a gente não vê tanto respeito do aluno para com o professor. O que poderia fazer para mudar essa realidade? É muito difícil. A coisa melhor que poder fazer é a gente se adaptar a eles. A gente não ignorar a falta de respeito que eles têm com a gente. A gente aceitar e aprender a conviver com isso. A senhora foi do tempo da palmatória? Fui, mas eu não adotei muita palmatória, não. Mas chegou a levar a palmatorada? Muita palmatorada da minha mãe e tudo, mas por isso que eu não aceitei muito. No caso, naquele tempo era assim, fazia uma pergunta, digamos, quanto é 5 vezes 8, se não souber, era palmatória. Eles, uns entre os outros, mas de mim mesmo, para eles, eu nunca usei, não. Mas existia. Mas parece que os alunos faziam gostar naquele tempo? Era, fazia por brincadeira. Fazia por brincadeira? Era. Uma das coisas que eu gostaria de perguntar também à senhora, eu estou vendo aqui ao lado uma máquina de costura. Quem costura nessa máquina ou quem já costurou nessa máquina? Toda a vida eu fui costureira. Além de professora, eu gosto de fazer outras atividades. Eu gosto muito das duas profissões, de professora e de costureira. Então eu já tenho de costurar. A gente agora está vivenciando, comemorando 70 anos de uma sua aluna que se transformou numa grande costureira, que é Lourdes, conhecida como Bibi. E ela está fazendo 70 anos e tem como profissão costureira, né? E foi aluna sua. Ela está completando até a idade nova. O que a senhora poderia dizer para ela, como se estivesse olhando para ela agora? Eu não sei nem o que era que eu poderia dizer a ela. Eu desejo de tudo de bom. E é uma felicidade muito grande para mim saber que a minha aluna, que além de ser minha aluna, tem minha profissão e está completando 70 anos. Se tivesse a oportunidade de reencontrá-la, seria um abraço, um beijo ou a soma de tudo isso? A soma de tudo isso. Porque não tem explicação. Quando a gente considera uma pessoa, não tem explicação para qualquer fato que se fizer. Tudo ainda acha pouco. A senhora já passou dos 70 anos e ela que está chegando agora, que recomendação poderia dar a ela? Que a pessoa aprender a conviver com a velhice como que fosse jovem. Trazer a juventude para a velhice que a gente está vivendo hoje. É a oportunidade mais fácil que a gente tem de sobreviver aos trancos e barrancos que a vida nos apresenta. Se Loza Ferreira tivesse a oportunidade de reviver tudo isso
queria ir lá para o Joá, ser professora de novo, viver tudo isso que já viveu? Fazer do mesmo jeito, ou melhor, porque agora eu tenho mais conhecimento. O que eu pudesse fazer para ficar melhor do que naquela época, eu faria. E quando a gente fala de professor, eu acho que a arte de ensinar, ela diz tudo, porque o professor é o pai, a mãe, naquela hora ausente, que o pai não está, e ele muitas vezes está mais presente com o filho. Né? Então a responsabilidade é muito grande. E a senhora está aqui ao lado de um dos alunos, né, que ensinou quando ainda era criança. Né? E o que a senhora sentiu ao revê-lo depois de tanto tempo, Mariana Luiz? Eu senti assim, como que eu estivesse revivendo o meu passado. Estivesse revivendo o meu passado. Eu não acreditava nunca que na idade que ele tinha, que viesse me procurar, que a gente se encontrasse numa boa. E foi através dele que a gente terminou encontrando a senhora. Ela dá um abraço nela, viu? Um abraço forte, viu? Porque você foi responsável desse encontro hoje aqui, viu? Tá certo? Eu me sinto muito feliz. Tá feliz, Mariana? Tem encontrado a professora? Eu estou muito feliz, estou eu. Muito feliz, graças a Deus. Eu nunca pensei de vocês me proporcionarem uma alegria dessa. E eu queria imensamente agradecer por ter me recebido na sua residência e dizer que a minha casa e a nossa casa da família Luiz vai estar sempre aberta para essa eterna e maravilhosa professora costureira e muitas outras atividades. Muito obrigada, orgulhosa estou eu. De viver até chegar esse dia e de eu ter esse prazer de recordar o passado com vocês. Eu estou muito feliz por isso. E uma coisa que quando a gente tem uma surpresa ruim, eu acho que seja um desígnio de Deus. Mas principalmente o encontro desse, que eu não esperava que acontecesse. Eu não sei como agradecer a Deus por esse encontro. A gente aqui fica feliz com isso e agradecer também a Deus. Deus é misericordioso e Ele faz as coisas tudo na hora certa, no momento certo. Na hora dele. Na hora dele. E essa cidade chamada Salgueiro, o que é que representa na vida dessa mulher? Essa cidade representa tudo, porque eu sou filho daqui. O meu berço de nascimento é aqui. Eu ensinei muito tempo no município de Serrita, mas eu nunca esqueci que sou salgueirense. Continuo sendo salgueirense do mesmo jeito. E o que eu puder fazer por essa cidade, por essa família salgueirense, eu farei. Porque eu acho que seja a minha obrigação como filha dessa terra. Então, eu quero dizer à senhora que a senhora disse que tinha me visto ainda pequenininho. Agora já me vê um senhor feito, né? Já pai e avô também. E eu ouvia muito falar na senhora, mas não sabia mais que a senhora estava com vida. E olha aí, a senhora muito bem viva e trazendo essa felicidade para nós. A felicidade vocês trouxeram para mim. E a senhora chegou a me ver quando eu era pequenininho. Muito pequeno. Pequenininho. Tem lembrança como eu era? É uma lembrança. Gordinho, bem claro, quase branco. Isso, como a senhora tem lembrança de mim, também tem recordações dos meus pais, Luiz Pitombeiro e Dona Clara. Tenho demais. Seu Luiz foi muito amigo do meu pai e amigo da gente também. Claro, a gente brincava muito com ela brincava com a gente, como que fosse da mesma idade. Eu nunca tive essa besteira de Dona Clara, a gente sempre se tratou como que fosse irmã. Salgueiro, uma cidade que não é tão grande e a gente passar tanto tempo sem se ver, mas eu acho que quando Deus quer, independente que seja o tamanho, no mundo Ele une. E Ele uniu a gente nessa tarde aqui para que a gente continuasse esse laço. Eu quero dizer e externar meu convite para no dia e no momento que a senhora quiser e desejar ir nas nossas casas, na casa do meu irmão, das minhas irmãs, da família Luiz, é só dizer que a gente vem buscar e vem deixar e a senhora vai para lá almoçar com a gente, bater um papo, com certeza, tudo isso em nome desse grande amor e a grande amizade que tem por todos nós, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu. Que esse acontecimento é Deus que está me dando essa felicidade, depois de velha, pensar que não acontecia mais nada diferente na minha vida, Deus me proporcionar um momento desse.
Graças a Deus eu estou viva para viver esse momento. Eu queria encerrar com uma frase, já que estamos vivendo e vivenciando a Semana Santa, com uma frase cristã, uma frase como uma católica de fé que a senhora é, para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. A palavra final é da senhora. A minha palavra final é como que eu estivesse começando. Que eu desejo a todos que ouvem essa entrevista, que está falando como uma católica apostólica romana, de verdade. E que o Espírito Santo sempre ilumine a vida, o caminho, as ações, que proporcione tudo que seja de felicidade cristã na vida de todos os jovens. Que a paixão de Cristo seja que todos os jovens possam fazer como ressuscitar a vida velha, ressuscitar com um novo entendimento da vida cristã. Porque é para isso que Deus veio, para renovar espiritualmente a cada um de nós. Deixa eu dar um beijo nela, aquele agradecimento respeitosamente. Que maravilha, viu? Que dia bom. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Espírito Santo, nosso Senhor, a sua